Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Para você que não me conhece, eu sou Rebeca Costa, sou professora de legislação. E hoje nós vamos começar a nossa preparação para o concurso de oficial de justiça aqui do TJ de São Paulo. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. O que nós vamos ver aqui? O que nós teremos? Bom, dois recadinhos. Todas as aulas aqui do YouTube, da parte de legislação, que é o que nós trabalhamos aqui no Desafiando Concurso, são gratuitas. Então, você vai ter toda a parte de legislação aqui em aulas em vídeo, gratuitamente no YouTube. Mas, para você que gosta de PDF e também quer ajudar o Desafiando Concurso, eu vou deixar aqui no link, link não, né? Aqui na descrição, o link da plataforma do Desafiando Concursos, onde você pode estar adquirindo o nosso PDF para oficial de justiça por R$19,90. Todos esses materiais que nós vamos usar aqui, todos os mapas mentais, tudo por R$19,90. Boa oportunidade para você. Pessoal, hoje nós vamos começar por direito administrativo e vamos passando por todas as legislações, processo civil, processo penal, código civil, penal, as normas e etc. Beleza? Nessa primeira aula, nós vamos ver um pouquinho sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, os artigos 1º, 3º, 4º, 11, 13 e 14. E eu sempre inicio, gente, com um versículo. Quem já me conhece sabe, eu não inicio nada sem antes ler um versículo. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. Bom, vamos lá então. Lei 10.261. Essa lei, então, ela vai dispor sobre um regime jurídico. Que regime jurídico é esse? O regime jurídico dos funcionários públicos civis aqui do Estado de São Paulo. Por que eu falo isso? Olha só. O artigo 1º diz: esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos. Mas você pode se perguntar, Rebeca, vou abrir aqui o meu quadro para vocês. Vocês podem se perguntar o seguinte, Rebeca, o que é regime jurídico? Deixa eu compartilhar aqui. Confirmar se está compartilhando. Está. Pessoal, presta muita atenção. Olha só. Regime jurídico. Regime jurídico. Regime jurídico é gênero. Tá? Por que eu falo que regime jurídico é gênero? Porque quando você vai falar do regime jurídico, você tem dois regimes jurídicos. Você tem um regime estatutário e você tem um regime seletista. Quando você fala do regime estatutário, Rebeca, ele vai se aplicar a quem? Boa pergunta, gostei da sua argumentação. Vamos trocar aqui, pegar uma cor cinza. O estatutário, ele vai tutelar, ele vai cuidar de quem? Do servidor. Por que eu falo do servidor público? Porque as normas, pensa só, gente, pensa só. As normas no geral. Aonde que você vai encontrar, peraí, meu direito está sendo violado. Aonde você vai? Estatuto do Servidor. O que a VUNESP pediu para a prova de oficial de justiça? O Estatuto do Servidor. Tá entendendo? Tomar água é muito importante durante os estudos, tá, gente? Então, olha só. É o estatuto que vai cuidar, que vai proteger, que vai tutelar o direito do servidor. Ah, eu tenho direito à licença. Por quê? Porque lá está escrito. Então, eu costumo dizer que o estatuto vai cuidar, vai proteger. Então, eu falo regime estatutário, porque a base dele é o Estatuto
do servidor. Porque o regime estatutário, ele é cuidado por quem? Pelo Estatuto do Servidor. Mas agora, você vai me perguntar, Rebeca, e esse regime seletista? São para os empregados públicos. Esse nome aqui, vou colocar para cá, né? Te lembra alguma coisa assim? Te lembra? Lembra, né? CLT, muito bem. O regime jurídico que cuida do empregado público é a CLT, porque é um regime contratual. Tá percebendo? Por isso que eu falo que regime jurídico é gênero, porque eu tenho dois tipos de regime jurídico. Eu tenho o regime jurídico estatutário, que é do servidor público, Estatuto de Servidor, e eu tenho o regime seletista, que é o regime CLT, é o regime contratual, que cuida, guarda, tutela os empregados públicos. Beleza? Maravilha. Então, olha só. Essa lei específica, então, ela vai cuidar do regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado. Beleza? Maravilha. As disposições dessa lei, exceto, ou seja, fora daquilo que não colidir, pode ser aplicado também aos funcionários dos três poderes do Estado, tá? Ou seja, o Legislativo, Executivo e Judiciário, e também ao Tribunal de Contas, tá? Maravilha. Olha lá. O artigo 2º vai dizer o seguinte. Olha o que o artigo 2º vai dizer. Presta aqui atenção. Olha só. O que o artigo 2º vai dizer? Que essa legislação, as disposições dessa lei, não se aplicam aos empregados das autarquias, das paraestatais e os serviços públicos de natureza industrial. Ressalvado. O que é ressalvado? Salvo a exceção daquela situação que, por lei anterior, já tenham a qualidade de funcionário público. Mas, via de regra, a regra é: para os empregados públicos, eu não aplico o regime estatutário, eu aplico o regime seletista. Tá? E isso é importante você entender, até quando a gente fala, por exemplo, isso aqui eu vou até colocar, tá? Eu vou até colocar para vocês a título de conhecimento de vocês, tá? Isso é importante também, até quando a gente vai falar disso aqui, ó. Regime de previdência. Por quê? Regime de previdência. Por que eu falo dessa importância? Porque quando você fala de regime de previdência, você tem dois. Você tem um RGPS e você tem um RPPS. O RGPS é o regime geral de previdência e o RPPS é o regime próprio de previdência. E aí, se eu te perguntar assim, vamos supor que a Maria está me assistindo. Se eu perguntar assim, Maria, olha só, quem se enquadra no RPPS? Só o servidor. O comissionado não se enquadra, aqueles que ocupam cargos em comissão, eles não se enquadram, eles se enquadram aonde? No RGPS. Os empregados públicos se enquadram aonde? No RGPS. O regime próprio de previdência social é um regime privativo para os servidores, para aqueles que ocupam cargo público. Ficou claro? Maravilha. Olha só o parágrafo único. Direito, vantagem, regalia só poderão ser estendidos aos empregados na forma que a lei estabelecer. Então, vamos supor... Gente, essa questão é muito legal. Eu vou até aqui pegar um livro para vocês. Deixa eu só aqui fechar minha tela. E vou pegar um livro aqui para vocês darem uma olhada. Olha só. Essa questão de servidor, de funcionário, eu não sei, mas, né, igual no meu caso que estudo esse tema,
Esse tema é, né? Para mim, direito administrativo, eu ainda brinco, né? Eu falo que, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, gente, é uma área que eu amo. Ainda eu falo, igual para professores de penal, eu falo: olha, o penal para vocês, o administrativo para mim. Olha só, gente. Desafiando Concursos, graças a Deus, tem uma parceria com uma das maiores e melhores editoras no âmbito jurídico, que é a Mizuno. E de 3 em 3 ou 2 em 2, agora não me lembro, eles nos mandam livros. A nossa parceria é em livro, tá? E aí o último foi esse aqui, o Direito Administrativo Jurisprudencial. E agora eles nos mandaram o Direito Constitucional Jurisprudencial, que está chegando. Eu já venho também mostrar para vocês. Nesse livro aqui, gente, eu recomendo para vocês comprarem esse livro. Quando a gente estuda servidor público, empregado público, é algo muito aberto. Mas aqui você tem súmula, você tem entendimentos que, assim, vamos supor, você não pode, por exemplo, trazer o empregado público para ocupar um cargo em disponibilidade, um cargo vago na administração, por exemplo, direta. Ah, tem um cargo vago ali. Ah, vamos colocar o empregado público, ele faz parte da administração. Não pode, tá bom? Então, isso é para vocês irem entendendo. E eu recomendo muito esse livro. Eu recomendo muito, 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 muito mesmo. Inclusive, eu estou fazendo uma tese sobre a lei de improbidade, e esse livro, graças a Deus, eu creio que ele vai me ajudar muito. Eu estou começando agora, mas já coloquei ele como minha referência, tá? Então, se você fala de direito, vantagem, regalia, só vai se estender aos empregados públicos quando a lei disser que pode. Rebeca, se estendeu sem a lei dizer que pode, então tem alguma coisa errada, tá? Artigo 3º. Funcionário público. Quem é funcionário público? É aquele legalmente investido em cargo público. Olha só, gente, presta atenção. Isso aqui eu tenho que falar para vocês porque é muito, mas muito importante, tá? Presta atenção. Por favor, não se confundam. Quando você fala isso aqui, ó, presta atenção. Por que eu sempre falo isso com os alunos? Para não haver confusão, tá? Para não haver confusão. Quando você fala isso aqui, ó, agente público, o que vem na sua cabeça? Ah, Rebeca, vem na minha cabeça o servidor, aquele lá, né, que prestou seu concurso. Legal, bacana, bom entendimento. Só que agente público é simplesmente um gênero. O servidor que você acabou de pensar, o empregado público, o que exerce cargo comissionado, temporário, eles são espécies de agente público. Por exemplo, aqui agente público é gênero. Ok, entendemos isso. Então, agora eu vou falar para vocês as espécies. Quais são as espécies de agente público? Quais são as espécies de agente público? Eu vou falar para vocês algumas, né? Olha só. Você tem um servidor público. Você tem o empregado público. Você tem o comissionado. Quem é o comissionado? Aquele que exerce cargo em comissão, né? Que, diga-se de passagem, é o quê? Livre nomeação e livre o quê? Exoneração. Parabéns. Deixa eu ver se está compartilhando. Tá. Temos também os cargos. Cargos não. Os agentes temporários. Tá? Temos os... Peraí, gente, só esperar aqui uma telinha sair aqui. Pronto.
Amém, graças a Deus saiu. Temos os honoríficos. Como assim, Rebeca? Exemplo. Mesário. Mesário, tá? E, ok. Ah, tá. Vou colocar aqui também, né, como fala? A gente fugiu aqui agora. Os agentes políticos. Beleza? E etc. Bom, basicamente, essa daqui é o que, então? As espécies de agente público. Outro ponto importante é que quando eu falo de agente público, não, vou colocar aqui não, vou colocar aqui para o lado. Quando a gente fala de agente público, entendam uma coisa, vou colocar aqui de outra cor porque já é um outro assunto, tá? Olha só, quando a gente fala de agente público, existem alguns pontos importantes. Primeiro aqui, pode ser remunerado ou não. Rebeca, que absurdo. Uai, o mesário recebe? O estagiário que ele opta por fazer um estágio voluntário, ele recebe? Não, mas ele está contribuindo para a administração, tá? Pode ser temporário ou permanente. Por exemplo, o mesário ele exerce ali por aquele tempo. Exerce depois? É temporário. E o permanente? Por exemplo, o servidor foi lá, foi aprovado, etc. E uma outra coisa que eu sempre gosto de falar, que inclusive eu já vi, se não me engano, a VUNESP cobrando isso, tá? Eu acho que foi a VUNESP, agora não me lembro. Presta atenção. Toda não, né? Peraí. Vou colocar assim, ó. Todo cargo tem função, vírgula, mas nem toda função tem cargo. Como assim, Rebeca? Todo cargo tem função, mas nem toda função tem cargo. Por exemplo, João, ele é servidor. Ele foi, prestou concurso, passou, tá feliz da vida. Ele tá dentro de um cargo, exercendo uma função. Mas vamos supor que o estagiário, ele tá lá exercendo a função de estagiário, mas ele não tem cargo público. Tá vendo? Então, todo cargo eu tenho uma pessoa realizando uma função, mas nem toda função é exercida dentro de um cargo. Beleza? E aí aqui, quando fala, né, legalmente investida, por quê? Porque a lei vai te trazer tanto a Constituição Federal, a Lei 8.112, enfim, que trata, né, do Estatuto Civil, do Estatuto do Servidor. O que vai acontecer? Você vai ter o mínimo legal sendo exigido para que uma pessoa ela venha estar investida no cargo público. Claro, entretanto, todavia, pode ser que o cargo, que as atribuições do cargo venham exigir outras atribuições, tá? Então, por exemplo, é um cargo que exige superior completo em direito, então a pessoa, para ser investida, ela tem que ter o superior em direito. Ah, mas isso aqui não está na lei. Não está, mas o cargo me exige essa atribuição, tá? Já o conceito de cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidos a quem? A um funcionário. Então, o Zezinho está exercendo um cargo, tá bom? Dentro do cargo dele, ele tem atribuições e responsabilidades. Artigo 5º, os cargos são isolados ou de carreira, mas isso aqui a gente não vai entrar porque nem foi pedido, né? Olha só,
Eu sempre gosto de trazer o artigo 327 nas nossas aulas, a baila. Por quê? Presta atenção, ó. Aqui te falou que funcionário público para fins deste estatuto é uma pessoa legalmente investida em cargo público. Só que o Código Penal, lá no rol dos crimes praticados por servidor, por funcionário contra a administração pública, esse rol ele vai se estender um pouquinho mais. Por quê? Pensa só. Você tem lá o João. O João não é funcionário, o João não é servidor público. O João, ele exerce um cargo comissionado, ele tem um cargo em comissão. Então, ele não é servidor, ele exerce um cargo em comissão. Ele não tem cargo efetivo. Ou seja, ele não foi lá, prestou um concurso e passou. Ele foi nomeado por livre escolha, tá? Ok, no caso, não, ele é servidor em cargo em comissão, mas eu falo assim, ele não está ali dentro de um cargo efetivo. Então, ele não foi lá, estudou e passou no concurso. Ele foi nomeado por uma livre escolha. Bacana. Só que, raciocina comigo. O João, ele tem livre acesso à administração. João facilmente conseguiria, como qualquer outro servidor, como o Zeca, o Zezinho, a Maria, a Joana, que foi lá e prestou um concurso público e passou e tomou posse, o João, que exerce cargo em comissão, conseguiria, como qualquer outro desses servidores, cometer um crime contra a administração pública. Peculato. Peculato mediante erro de outrem. Vamos supor, ele está lá na administração. Um exemplo. Aí a dona Joana chega para ele e fala assim: oi, tudo bem? O que acontece, né? Semana que vem é aniversário da minha netinha e aí eu comprei esse telefone aqui para ela, só que ela mora lá no estado de Minas Gerais. É aqui que eu faço o envio? A dona Joana foi na prefeitura da cidade. E aí o João, agindo de má fé, ele vira e fala assim: dona Joana, a senhora chegou no lugar certo. Se o João fosse uma pessoa honesta, o que ele falaria? Olha, dona Joana, o que acontece? Não é aqui. A senhora precisa procurar uma agência dos Correios mais próxima da senhora para realizar o envio. Legal, bacana. Só que ele não fez isso. Ele agiu de má fé. Então, quando ele agiu de má fé, ele pegou o telefone dizendo que já ia enviar para o endereço da neta da dona Joana e ele vai e se apropria. Peculato mediante erro de outrem. Por quê? Porque mediante o erro da dona Joana agiu de boa fé. Mas o erro dela acabou provocando o peculato. Pela má fé de quem? Do João. Tá entendendo como é que são as coisas? Tá entendendo? Bom, vamos lá. Ó, presta atenção. O artigo 2º lá da Lei 8.112, para efeitos da Lei 8.112, o servidor é a pessoa investida em cargo público. Outro ponto. Por que no Código Penal tem, né? É funcionário público quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Presta atenção. O João, ele poderia muito bem virar e falar assim: não, eu não vou responder por peculato mediante erro de outrem. Por que não, João? Porque lá no Código Penal está falando crime praticado por funcionário. Aí o 327 falando o quê? Olha, mas funcionário público eu estendo para fins penais, eu estendo também para você. Eu estendo para um estagiário, eu estendo para quem ele, mesmo que transitoriamente, esteja ali, tá? Bom, no mesmo entendimento da Lei 8.112, vem a questão de cargo público, que não mudou nada, tá? Agente público, foi o que eu comentei para vocês. Todas as pessoas físicas que estão incumbidas definitivamente ou transitoriamente no exercício de alguma função, com ou sem remuneração. E aí eu tirei essa referência também do livro da editora Mizuno, que é o OAB, rumo à
rumo à aprovação segunda edição, tá? E aí, ó, eu coloquei aqui dica de prova. Podemos falar que o ocupante de cargo exerce função, mas nem todo que exerce função ocupa cargo. Foi o que nós falamos, né? Olha aqui também, ó, agente público, eu coloquei aqui um mapinha mental, agente político, né, agente administrativo e etc, tá bom? Olha aqui, o agente público, função. Então, a função ela é determinada por quê? Por uma tarefa, encargo, tá vendo? O estagiário tem a tarefa de fazer atendimento ao público. Ele está exercendo uma função, não dentro de um cargo público, mas ele está exercendo função. Emprego público. Qual é a legislação trabalhista? Por quê? Porque CLT é trabalhista. O vínculo com a administração é contratual, ok? Qual a diferença? Na próxima aula a gente vai falar disso. A diferença crucial entre cargo e emprego, entre servidor e empregado público, tá? E o cargo público que fala, né? Vínculo com a pessoa jurídica de pessoa privada ou pública. O cargo você tem exercendo em um lugar certo, determinado, direitos, obrigações, vantagens e vencimento, e você tem o estatuto e o servidor. Então, obviamente, como ali cruciais, né? Outro ponto importante, cuidado. Agora eu estou tendo uma turma do Paraná para o Ministério Público. E eles tinham levantado essa dúvida. Ah, mas estabilidade não são 3 anos? Cuidado. Uma coisa é vitaliciedade, outra coisa é estabilidade. Cargo vitalício é privativo para magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Já a estabilidade são para os outros concursados ocupantes de cargo público. Na vitaliciedade, você tem a aquisição com 2 anos de efetivo exercício. E na estabilidade, são 3. Cuidado com isso. No caso de vitaliciedade, o cargo só é perdido mediante decisão judicial transitada em julgado. Já para a estabilidade, é no caso de processo administrativo, processo judicial, decisão judicial transitada em julgado, a não aprovação em estágio probatório ou a exoneração do servidor. Tá? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Bom, pessoal, algumas características do cargo efetivo, estabilidade, estágio probatório, vínculo legal e não contratual, o regime é estatutário, tá? Tem na administração direta, enfim, tá? Autarquia, concurso público, beleza? Pessoal, próxima aula, então, a gente continua falando, terminando aqui, a gente vai terminar esses pontos na próxima aula e na outra a gente já começa pelo artigo 14, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.